Fala galera, tá começando um quadro novo aqui no canal. Todo mês agora eu vou fazer um vídeo analisando os desenhos de imaginação dos meus alunos, porque todo mês no meu curso tem desafios de desenhos com premiação, né? Desafios exclusivos para quem tá na jornada do artista, e o melhor vai receber 3 meses de acesso grátis ao meu curso. Então depois de cada desafio eu vou escolher os melhores, os finalistas, para apresentar aqui e mostrar os pontos fortes e pontos fracos, né? Fazer críticas construtivas para ajudar esse meu aluno a se desenvolver. No mês passado o briefing, né, o tema, era dividido em 5 na verdade, né? Você poderia escolher um deles, que era entre Piratas, Atom Punk, França do século XVIII, Floresta Mágica ou Exploradores Intergalácticos. E aí eu vou analisar agora os desenhos. Vamos lá! Então bora para análise. Esses aqui são os 6 desenhos finalistas aí dos meus alunos. Então bora aqui para o da Anne Letícia. Bem legal, bem executado, né? Perspectiva bem ousada, olhando de baixo para cima, né? Com a fez corretamente aqui, né? Seguindo os princípios da perspectiva, fazendo o cilindro assim, ó, com as linhas de contorno, fazendo a parte da volumetria, passando a ideia de 3D, né, seguindo toda a ideia de que o que está mais próximo aqui da linha do horizonte, né, ele é menos curvado e conforme vai chegando lá em cima, mais curvado. E aqui também fez a parte onde fica o personagem, também seguindo a ideia da perspectiva, né, olhando a parte de baixo aqui, dessa parte do mastro. Então, muito bom, assim, o efeito de perspectiva, tá bem legal. Aqui também na vela, fez as linhas de contorno, né, fez curvado. E aí, ou seja, né, domínio de 3D, de tridimensionalidade, a gente sente que realmente o vento, né, tá batendo nessa vela e fazendo ela ficar curvada. Diferente de você, se você fizesse só um pano reto assim, né, traços retos, ia ficar achatado. Então, legal, uso das linhas de contorno para gerar esse efeito de volumetria. Se você reparar, né, olha até a corda aqui, não dá para ver muito bem, esse é o ponto que eu vou comentar, né, da luz e sombra daqui a pouco. Até a corda também fazendo um afunilamento da perspectiva, muito legal isso. Então, mostra um entendimento de perspectiva. E aí vamos olhar aqui os personagens mais no detalhe aqui, né? Ó, acho que só o ponto aqui da roupa aqui, né, esse lenço, eu acho que ele ficou um pouco meio sem forma, né? A gente fez aqui só algo assim e acabou. E aí é interessante dar um pouco mais de estrutura assim, né? Então, ou seja, imagina que o pescoço é um cilindro e aí se a gente tá vendo ele meio de baixo e tal, pensa em dar volume para esse tecido também, assim, né? No sentido de como que você faz as dobras que a gente vê num tecido convencional, né? Ó, trouxe uma imagem aqui para facilitar, né? Dá só uma olhada, então vamos analisar a anatomia de um tecido quando ele tá no pescoço, né? Que é um ponto de pressão e aí ele vai se acumular. Nota como ele parece ter uma reentrância, assim, né? Ele entra um no outro, tá vendo? Nessa região aqui, ó. E aí ele gera esse efeito de sombreamento, né? Mas você sente também que ele tem um volume dessa maneira aqui, né? Como se fosse uma paredinha assim, ó. Uma caixinha. Então é interessante notar isso e também o comportamento das dobras, né? Repara como tem uma forma também meio de diamante, né? Ou de telhado torto, que eu chamo assim, né? Meio achatadinho. Então isso é interessante de notar. E acho que o mais interessante é notar essas sobreposições, essas dobras aqui, que é o que vai caracterizar mais no tecido, tá? É isso, assim, né? Como que a gente traz um pouco mais disso em vez de realizar só traços assim conectados. Eu faria talvez algo assim, brincar, né, como se fosse essa ideia do acúmulo, fazer esses diamantes que eu comentei, né, ou casas, telhados tortos, e aí dar um pouco mais de estrutura. Isso acho que ajuda a ficar mais 3D, aqui ó, faço, então dá para brincar assim a fazer esses efeitos. Fica muito mais construído, percebe? Fica mais interessante do que só fazer traços assim e acabou. Observa isso, né? Tenta trazer mais nos seus tecidos e não precisa pôr tantos detalhes, tá? Aqui também acho que eu até removeria alguns para não ficar tão pesado, para não ficar tão chamativo, mas essa é a ideia, né, de trazer essa anatomia do tecido para ficar mais estruturado e não amorfo. E aí vamos avançar, vamos olhar aqui composição e luz e sombra. Vou falar primeiro da luz e sombra, que eu acho que isso acabou jogando um pouco o seu desenho para baixo, assim, né? O que acontece? Ele ficou todo meio escuro. Eu entendo que é noite e tal, a iluminação, tem uma iluminação ali atrás que você fez, né? Que inclusive refletindo aqui o brilho nos personagens, né? No chapéu, na parte de trás e lateral. E tá meio estranha essa luz, né? Ela tá vindo de trás, a gente vê que bate em vários objetos e personagens atrás, mas ao mesmo tempo também bate na frente, aqui no personagem, ou seja, teria uma outra fonte de luz vindo da esquerda, aqui da frente, tá aqui também batendo no chapéu. Então, se tivesse essa fonte de luz, todo o resto também deveria ser mais iluminado. Isso também ajudaria, inclusive, a ter mais leitura no personagem, nos principais aqui, ó. Iluminar o rosto. Pra quê? Pra destacar do fundo, porque o fundo já é escuro. Aquele princípio
princípio da composição, que é o figura-fundo. Você sempre tem que fazer um personagem claro versus um fundo escuro, ou vice-versa, porque senão não tem contraste, né? Então, vamos lá, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um fundo escuro, e eu colocar aqui uma mancha cinza, você perde um pouco do contraste, assim, você só vê mais ou menos. Agora, se eu colocar algo bem claro, quase branco, olha só como isso se destaca, né? Olha como fica contrastante e a leitura é imediata. Então, essa é a ideia, tá? Então, seria legal você iluminar um pouco mais algumas partes aqui dos personagens para eles se descolarem do fundo. Eu acho que seria bem interessante para dar mais leitura, né? Principalmente nesses dois maiores aqui, os mais principais, tá? E aí isso ajudaria a ter uma... olha só a diferença, ó. Olha como ilumina e isso ajuda a gente ter leitura. Ajuda na composição também, né? Na leitura, ponto focal e tudo mais. A gente já bate o olho naquilo que é mais contrastante, mais iluminado. Nosso olho vai direto para cá. E aí um outro ponto é da composição também, que esse personagem aqui, ó, ele ficou meio apagado e foi até difícil de desenhar, né? Dá pra ver que ele não tem muita caracterização, estrutura. Talvez não precisava ir com esse personagem, né? Deixaria só esses dois aqui maiores e aquele lá no topo, porque aí ele faz uma triangulação, né? A gente olha primeiro para esse, que é o maior, depois vai para esse, bate pro terceiro, depois volta. Seria uma resolução interessante, porque senão aqui ó, a gente meio que quebra, né? Não interrompe a leitura, né? Não é uma leitura natural e eu acho que ele não agrega, né? Ele só atrapalha ali no fundo. Então é um conceito de composição que poderia ser trabalhado, tá? Flávio Augusto, excelente, muito bom aí, ó. Dynamic Sketching, aulas de Ashura funcionou, né? Olha só a qualidade desse Ashurado, dá pra ver que tem um cuidado, né? Um esmero na execução do traçado, não é aqueles traçados bagunçados, cruzados, aleatórios, né? Então você vê que tem um cuidado, assim, né? Tem um paralelismo, tem até o cuidado, ó, olha só isso aqui, ó, que nem os Ashurados antigos, assim, né, dos mestres clássicos que acontece, que é esse Ashurado falhado, né, falhado no sentido, bom sentido da coisa. Faz um traço, aí tem um pinguinho, faz um traço, aí um pontinho, algo do tipo. E aí o Flávio, ele fez várias vezes aqui, muito interessante, bem executado, então é isso aí, boa. Aqui também, né, nos elementos orgânicos, fez de tal modo que ficou muito harmonioso, né, com muito cuidado, acompanhando também a volumetria, aquilo que eu tava falando lá das linhas de contorno, né? Então imagina que o galho, ele é como se fosse ou um cilindro ou uma forma orgânica amorfa, assim, né? E aí fez traços, né? Acompanhando essa volumetria. Então bem legal isso. Ajuda a passar a ideia de 3D. E a construção do personagem como um todo também muito boa. Tá bem destacada, né? Mesmo sendo uma cena complexa, com muitos detalhes, você conseguiu destacar bem ele. E por quê, né? Qual que é o princípio que tá em jogo aqui? É o contraste do detalhe. Se você fizesse o personagem tão detalhado quanto o fundo, não teria leitura nenhuma, né? Porque tudo seria a mesma coisa, um monte de achurado, um monte de traço. Mas o que você fez, né? Foi muito inteligente, que é o fundo bem trabalhado, bem detalhado aqui, né? Tanto esses aqui do lado, o cabelo como um todo também bem detalhado. E o personagem, ele tá mais claro, ele tá mais arejado. Então, foi uma solução muito inteligente para gerar esse contraste por detalhamento. No caso, a ausência de detalhamento no personagem. Isso é muito comum, por exemplo, no Estúdio Ghibli, né? Repara que o cenário é extremamente detalhado, realista às vezes, né? E o personagem é simples. O nosso olhar, ele vai diretamente pro ponto de contraste, que são os personagens. O simples versus o fundo complexo. Então, foi esse princípio aqui que você utilizou de composição. E olha lá a técnica de Dynamic Sketching também de novo, né? Fez ali a folha bonitinha, com silhueta, com textura, muito bom, com as formas planas também, né? Ela curvada, então pensou como se fosse uma fita, né? Trouxe aí uma ideia de volumetria muito boa, ótimo. O único ponto, assim, que me chama atenção, que poderia ser mais trabalhado, eu acho que é esse personagem aqui. Eu acho que ele ficou um pouco destoante, assim, né? E apagado. Você até demora pra perceber ele ali, né? Poderia ser feito ou remover ele mesmo e focar nesse personagem central. Claro que o briefing, né, pedia 2 personagens, mas enfim, se fosse uma peça que não fosse pro briefing, pra esse briefing específico, eu resumiria só no personagem principal aqui, ficaria muito poderoso. Então, o que pode ser feito, né? Escurecer esse personagem ou fazer de tal modo, numa pose, que deixasse mais a silhueta à mostra, assim, pra gente ver mais claramente esse personagem versus o fundo, porque ele já é complexo. Lembra que eu acabei de falar, né, que se fosse complexo com complexo, fica difícil de ver. E é justamente o que tá acontecendo aqui, né? Esse personagem, ele é muito complexo e pequeno versus o fundo. E aí a gente bagunça até a vista, assim, né? Pra encontrar ele. Então, é isso que aconteceu aqui. Poderia ser feito, talvez, uma silhueta mais aberta, assim, com os braços mais abertos, ou com a perna, em vez de cruzada, de outra maneira, não sei. Enfim, acho que seria uma solução interessante pra dar mais leitura. Ou outra solução também é escurecer um pouco mais o fundo pra atacar mais o personagem. Mas, de modo geral, acho que é mais a pose mesmo, a forma como
como foi feito o personagem, tá? Mas tranquilo, tá ótimo, muito bom. Kelly Trindade, Kelly também fez os Piratas, né? Usou da perspectiva, reparação, então, como esse personagem, ele é maior e os demais personagens, eles são menores. Então, faz como se fosse um cone aqui, né? A gente vê um cone de visão, né? De afunilamento, e é exatamente esse um dos princípios da perspectiva, né? Tudo que tá mais próximo, a gente vê mais largo ou maior, na verdade, né? E tudo que tá distante ali na linha do horizonte, a gente vê menor. Então, respeitando esse princípio, muito bom. Também, olha a cordinha também no detalhe aqui, fez cada gominho, aula de textura de Dynamic Sketching também sendo aplicado, muito bom. Personagem muito bem feito, né? A estrutura, você vê que é bem 3D, né? Olha só, aquele mesmo efeito do Master aqui, né? Que eu falei, né? Que tem as linhas de contorno do cilindro acompanhando a volumetria da forma cilíndrica, o mesmo se aplica aqui na manga do personagem, né, que acompanha a forma cilíndrica do personagem. Muito bom. E aí fez até a mudança de curvatura, mínimo detalhe aqui, mas é bem interessante, né? Conforme foi mudando de ângulo, você faz o cilindro mudar de posição, né? Mudar de linha de contorno. Qual que é a ideia aqui, né? Essa aqui, ó. Fez esse cilindro com traços assim, e aí o cilindro da parte superior do braço, como ele tá mais angulado assim, né, para longe da nossa direção, as linhas de contorno mudam de direção. Então, muito bem executado. Mesma coisa aqui pro torso, né? Imagina como se fosse um cilindro mesmo, né? Algo como se fosse isso. E aí fez as linhas de contorno pra roupa. Em vez de fazer, né, só algo reto assim que achata e vira 2D. Isso aqui, as linhas de contorno aqui são a essência do desenho 3D. Muito bom. Eu acho que a composição também tá interessante. E um pouco confusa aqui, ó, em alguns elementos. Por exemplo, esse elemento aqui, parece que ele tá flutuando no meio do nada, assim, eu não entendo à primeira vista o que é isso. Seria legal, às vezes, eliminar algumas coisas, né? Aquela famosa frase, menos é mais. Então, às vezes, você eliminando algumas partes, mesmo que seja parte do personagem, assim, né? Numa história como essa, numa ilustração como essa, tem uma licença poética que você pode remover algumas coisas, assim, né? Pra otimizar a leitura e ficar mais interessante, enfim, passar a mensagem que você quer e remover alguns detalhes. Eu acho que é totalmente possível numa peça isolada como essa, né? Porque ela não faz parte de algo maior, é só uma ilustração isolada, então ninguém vai perceber que tá faltando alguma coisa. E eu acho que aqui também, né, nesse personagem, ele ficou um pouco confuso, assim, né, ficou meio difícil de entender, uma leitura, a pose, assim, né, acho que não favoreceu. A perna aqui, ó, o pé tá atrás, a gente vê que tem aqui a perna, né, e o braço também atrás da cabeça, eu acho que não favoreceu essa pose, né, dificulta a leitura, então arejar um pouco mais seria interessante, assim, né, tipo, como que você muda essa pose pra fazer esse personagem se destacar mais e não ficar, parece, enrolado, assim, né, nele mesmo. Então, o que você poderia fazer, assim? Talvez arejar mais, né, essa silhueta. O que você pode fazer? Talvez fazer ele como se fosse esse personagem aqui, né, maior, mas com as pernas mais abertas, que nem você fez aqui, ó. Fazer ele, talvez, com as pernas assim, ó. Acho que seria interessante. Já fica melhor, né? Pode ser assim também, como você fez, né? Uma perna mais dobrada e tal. Tá vendo como isso já dá mais leitura? Isso já ajuda a gente a ver melhor a pose, dá mais legibilidade pro personagem. Aí você pode fazer também, pensar em abrir também os braços, talvez só um braço aqui já resolveria, tipo na corda, né? Então talvez ele apoiado aqui, envolvido, enrolado na corda, algo do tipo, seria legal. E aí o outro braço aqui, sei lá, segurando pra cima, talvez a espada, assim, não sei, ou assim, ou sei lá qual que seja a pose, mas para dar mais leitura, entende? Percebe como fica mais arejado e mais interessante, assim, né? Mais fácil de ler essa pose. E olha um outro detalhe também para destacar, né? Um ponto positivo. Fez lá o cinto com volume. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que a galera tem tendência de fazer cinto assim, né? Só faz um retângulo com dois retângulos. E aqui a Kelly, ela fez com volume, né? Ela imaginou isso como se fosse uma caixa. Ótimo, muito bom. Bem executado, bem 3D. Então acho que é mais isso, viu, Kelly? Eu acho que é mais essa ideia da pose do personagem, de remover alguns elementos, assim, pra não ficar tão bagunçado. Muito bom, parabéns. Olha o desenho do Renato, nível muito pro já dá pra ir pro mercado mesmo. Cara, lindo, assim, né? Muito bom como um todo, a construção do personagem, perspectiva, volumetria, olha essa cadeira, mano, parece de verdade, né? Tanto de estrutura 3D, né, nas massas aqui, por exemplo, que o braço da cadeira é uma caixa, né? Você vê claramente, tem grossura, tudo tem grossura aqui também, é uma caixa. E aí, então, tanto na estrutura tridimensional, quanto na pintura e na luz e sombra ajuda a ficar mais 3D. E aí os personagens como um todo também bem construídos. Talvez só um ponto, assim, que me chama a atenção, tem dois, na verdade, né?
Primeiro é a da cabeça desse personagem, eu achei que ficou um pouco pequena em relação ao geral dele, né? Você vê como as pernas são bem longas, bem alongadas, e a cabeça me parece um pouco pequena em relação a essa estrutura dele, né? Repara que a perna dele, na verdade, é bem grande, assim, né? Tanto o quadril aqui quanto as pernas, você vê que tem um alongamento. Eu acho que isso acaba destoando um pouco, mas é bem sutil, tá? Talvez aumentar só um pouquinho mesmo, aqui a cabeça já ajudaria. Até pra você comparar, né, com esse outro personagem, tudo bem que ele é bem maior, né? Possivelmente tipo um deus, né, um semideus, alguma coisa assim, semideusa, mas acho que aumentaria um pouquinho, tá bom? E aí, ó, vamos falar de outros pontos positivos, né? Olha só esse tecido aqui, formas planas, fazendo aquele efeito de cortina, né? Que é muito comum nesse tipo de tecido drapeado, né? Ou seja, né, aquela fita de seda, exercício da fita de seda que tem lá na jornada, esse efeito aqui, né? De fazer como se fosse uma cortina, né? Que acontece muito nesse tipo de elemento. E aqui, ó, tem um ponto aqui, ó. Eu fiquei confuso, eu não sei se é de fato, tá? Mas, enfim, me parece isso. O que acontece? Parece que aqui é o cotovelo, parece que é o ponto de pressão, né, que você fez aqui, aí todo o tecido, ele tá convergindo pra cá. Mas parece que ele tá fora de lugar, assim, né, como se esse antebraço, ele não tá conectado com o cotovelo. Ou se for aqui o cotovelo, ele tá muito alongado. Posso estar errado, né, talvez você tenha imaginado o cotovelo por aqui, mas da forma como tá, como você puxou o tecido, parece que é que nem eu faço aqui, né, se eu pegar aqui, é que não vai parecendo preto aqui, né, mas enfim, quando você faz assim, dobra o braço, ele gera esse ponto de tensão que vai fazer todos os traços, né, todas as dobras da roupa seguirem nesse sentido do cotovelo, onde está esse ponto de pressão. Então parece que o braço está quebrado, né? Parece que está acontecendo isso aqui, ó. Tem ali a parte superior do braço, simplesmente parece que a outra parte do braço tá aqui, assim. Gera essa quebra, assim, né? Meio que tá assim, ó. Separado mesmo. Parece que tá flutuando o antebraço da maneira como que tá feito aqui. E aí um outro ponto que me chama atenção também, eu acho que é o contraste. Não é a cor muito bonita, assim, uma paleta muito harmoniosa, né? Mais terrosa, ocre. Cara, isso é muito legal. Eu acho que é mesmo luz e sombra. Falta um pouco de contraste. Tanto que aqui, ó, se você olhar pra perna, pras duas pernas, elas se fundem, parece, né? Tipo, você não consegue ver a divisão que tem aqui. Então, eu acho que falta um pouco de sombras de oclusão, é que fazer um pouco mais de sombreamento para dar uma separada nos elementos e dar mais contraste como um todo. Tá, até para separar um personagem do outro, o fundo ali, eu acho que pode pesar um pouco mais, viu, Renato? Ajuda bastante, ó, olha só de fazer isso aqui, ó, já dá uma separação um pouco maior, né? Você consegue ver um pouco mais as coisas. Eu acho que tá faltando só essa variação tonal maior. O que acontece, né? A gente tende a ficar ali numa escala de valores mais aqui centrais, ou seja, mais acinzentadas, né? A gente não consegue avançar tanto para algo mais escuro, assim, né? A gente não consegue ir pro preto total. A gente fica nessa zona do cinza escuro, cinza médio, tom médio, né? E aí não consegue tanto contraste. Esse é o desafio, não ficar somente aqui, mas ter uma variação tanto aqui, quanto aqui nos valores médios, né? Valores escuros, médios e claros, beleza? Super importante para ter mais leitura, mais contraste e fazer saltar mesmo esses personagens, tá? Porque esse é o ponto mais importante, assim, desse alto contraste maior, tá bom? Mas tá incrível, assim, nível, mano, de mercado aí já. Então vamos lá agora pra Alanna, muito bom, excelente personagens, também composição, muito iluminado, tem ponto focal, tem contraste, tanto de cor quanto de luminosidade aqui, né? Então, repara só, é o ponto que eu tava falando lá pro Renato, né? Olha só como tem partes claras, né, que envolve os personagens, inclusive, você vê que tem uma aura aqui, né, que você, imediatamente, seu olhar olha para cá, porque o fundo, né, as partes aqui das laterais, elas são mais escuras, então isso gera um afunilamento aqui do seu olhar diretamente para os personagens, então foi uma solução muito inteligente, assim, muito boa, inclusive fez aqui até luz, né, na cabeça dos personagens, isso separa ainda mais eles do fundo, né, cria uma aura, assim, muito legal, então bem bacana, e aqui, ó, repara só como tem valores mais escuros, né? Não teve medo de usar, então tá bem legal essa separação da figura a fundo. Fez até um efeito, e falando do cenário também, né? Fez até um efeito aqui borrado, né? Como se estivesse lá, mais distante, perdendo o detalhamento, o que é ótimo, né? Para não chamar atenção, porque acontece, você faz muito detalhe no fundo, isso acaba chamando o nosso olhar, mas aquilo que a gente tava falando também lá do Flávio, né? O que acontece? Você não pode detalhar tudo, senão confunde. Então, você detalha só o que tá na frente e o resto você deixa mais por fazer. Só
manchas mesmo, que nem tá essas árvores aqui. Então, muito bem executado. Olha só esse detalhe aqui da planta aqui, bem só na massa de cor mesmo, né? Sem linha, só tem linha, ó, repara, só tem linha nos personagens, né? Só tem line art nos personagens. E aqui no cenário, não. Muito bom isso. Muito bem executado. De novo, é muito parecido com o que a gente vê no estúdio Ghibli, né? Você vê lá o cenário, ele é mais painterly, né? Que a gente chama, que é mais pintura, assim, com brush, sem linhas. E aí os personagens são aqueles que têm o traçado ao redor, né? O line art. Então é bem esse princípio aí. Agora falando dos personagens em si. A parte da cabeça, assim, bem legal. Eu acho que só a proporção dessa cabeça aqui, eu acho que ficou um pouco diminuta em relação até essa outra cabeça, né? Imagino que elas, né, que elas têm a mesma altura. Então me parece que ficou um pouquinho menor o rosto, a cabeça, assim. Acho que poderia ser um pouco maior. E até pelo biotipo dela, né? Tudo bem que tem, né, tem esse biotipo aqui, mas acho que ele deve acompanhar também, né, o tamanho do corpo. Ficou um pouco pequeno em relação à estrutura desse personagem, tá? Esse é um ponto, assim, que me chama a atenção mais de princípio, mas ótimo, assim, muito bom. Proporções, de modo geral, tirando isso, excelente. A mão muito bonita também, né? Bem feitinha, delicada, legal. Aí, de novo, aí o Dynamic Sketch, né, as alas de textura, ajudando aqui nessa parte da roupa, do cajado, fazer a textura de madeira, né, bem legal. Acho que o que eu diria aqui, Alana, talvez no cabelo, assim, dá um pouco mais de cuidado, assim, mais de forma, senão ele fica aquela massa que eu falei, né, que é tipo uma massa amorfa, assim, você só faz isso aqui e acabou. Mas acho que é interessante detalhar um pouco mais, dar um pouco mais de forma. Então, nesse aqui, por exemplo, talvez fazer alguns traçados, assim, bem sutis, principalmente aqui na conexão onde tá esses laços aqui, né, pra gente sentir um pouco mais da volumetria e do detalhamento, tá? Que nem você fez aqui no tecido, né? Tem um gargalo aqui numa parte mais apertada e todos os demais traços, eles partem desses gargalos, né? Então, eu acho que faltou um pouco desse detalhamento, até pra gerar um pouco mais de volumetria, ficar um pouco mais definido. Você pode brincar com alguns traços soltos, né? O que acontece? É legal você fazer assim, ó, tipo, alguns traços mais soltos, assim, algo do tipo, costuma ficar interessante. Tem aqui alguns traços assim que voltam, inclusive, pro próprio cabelo, assim, de novo. Então pode ser uma solução legal, assim, pra gerar um pouco mais de dinamismo no cabelo, né? Pra ele não ficar só uma massa, assim, né? Tipo, fez assim a silhueta, acabou. Então é pra quebrar um pouco essa silhueta, tá? E aí mesmo nesse cabelo aqui, eu acho que ele só ficou, tipo, uns engruvinhados, assim, né? Tipo, 3 traços conectados. Mas é legal pensar que a trança, ela é tipo uma corrente, né? Acontece, ela você pode imaginar que ela são cilindros, que nem você fez no outro personagem, são cilindros conectados. E aí é legal você dar um pouco mais dessa estrutura, em vez de fazer só assim, né? Você fez quase que como se fosse o formato de folha aqui, né? Folhas conectadas, e isso perde um pouco a estrutura. E uma trança, normalmente ela é cruzada, né? Ele tem esse formato de X, se eu não me engano, né? Mas, enfim, é isso, assim, né? Tipo, você pensar dessa maneira como se fosse gominhos individuais e não somente traços, 3 traços paralelos. Algo assim, né? Como se fosse 2 formas entrelaçadas mesmo. Pensar em volume e não em traços, tá bom? Mas é um pequeno detalhe aí que não tem problema nenhum. Muito bom. E aí, por último, esse desenho aqui da Tainá. Muito interessante aí a composição. Gosto disso aqui, assim, dessa mão. Cara, olha isso aqui, né? É uma mão de pedra, bem estruturada. Olha só a tridimensionalidade aqui, né? Você vê que é uma caixa mesmo, né? Uma caixa arredondada. Perfeita, assim, a tridimensionalidade total aqui. Acompanhando, né, o dedo aqui, aquela ideia, né, como se fosse um cilindro, e aí a unha acompanha a volumetria do cilindro. Então, muito bom, hiper 3D, bem executada, boas texturas também. Olha aí de novo a aula de Dynamic Sketch aí de textura, o pessoal não gosta, mas olha como isso faz muita diferença no acabamento, né, na parte do detalhamento, do desenho. Olha a madeira aqui, né, as ranhurinhas, tal, quebra de silhueta, que é aquela ideia para ficar mais interessante, mais tridimensional, excelente. Então, aplicou bem aqui o Dynamic Sketch. E aí vamos ver mais um detalhe aqui. O que eu vejo, assim, né? Acho que o que me chama a atenção aqui é o contraste. Eu acho que falta um pouco de contraste. Por exemplo, ó, esse personagem, a gente tem leitura instantânea. Ele tá muito destacado em relação ao fundo, né? A relação figura-fundo é muito boa. Ele é uma figura clara versus um fundo escuro. Já o outro personagem, ó, quando a gente vê, assim, ó, bate o olho de primeira, assim, na arte como um todo, você não vê tão bem, assim,
esse personagem. Por quê? O tom da pele, ele tá muito parecido com o fundo. E aí, o que eu faria, né? Uma recomendação. Já que tem esses arcos aqui, eu subiria e enquadraria ela dentro dessa aqui, por exemplo, não? Tá vendo? Fazer como se fosse ela dentro desse arco. Aí tem um outro arco aqui, tem outro arco aqui, outro arco aqui. Então, acho que isso resolveria bastante, porque é um tom mais claro, esse aqui, né? Do fundo. E aí, envolveria ela perfeitamente. Você conseguiria trabalhar legal essa silhueta do rosto, né? A gente veria muito melhor a silhueta dela aqui e destacaria instantaneamente, que nem você fez nesse outro personagem. Então, o que você poderia ter feito, né? Reduzir, talvez, essa coluna, essa parte onde ela tá sentada da madeira, fazer ela mais próxima aqui da mão mesmo. Acho que seria interessante e daria mais esse recorte, né? Ou outra solução também é você, talvez, fazer uma maior zona, assim, né? Mais no fundo, para recortar mais esse personagem. É uma outra solução também, né? É possível fazer isso também e isso poderia ajudar um pouco mais na leitura, ó, tá vendo? Acho que fica mais identificável a primeiro momento. Isso é uma possibilidade. E aí uma outra coisa que me chama a atenção também, que poderia ser mais trabalhado, é essa parte inferior do personagem, né? Aqui tem belos detalhes, né? Tá bem acabado, você vê que tem uma estrutura, tem uns elementos aqui mais 3D também. E aqui nas pernas a gente vê que ele contrasta, né? Ele tá muito simples. Isso aqui é uma calça ou uma bota, assim, eu não consigo distinguir se ela tá descalça, assim, né? Interessante talvez colocar uma bota, ou fazer alguns detalhes a mais, assim, pra gente ter um pouco mais de caracterização, porque senão fica só na silhueta, né? Só dois traços paralelos, aí faz a perna e aqui o pé. Acabou. Então, eu acho que isso perde um pouco de qualidade, assim, né? Você fez um mega desenhão e aí só essa parte aqui parece que tá meio que por fazer. Então, é interessante sempre equilibrar, né, os elementos aqui, principalmente no personagem principal, porque ele é o ponto focal, né? Na verdade, esses dois aqui, ó. Isso aqui é onde a gente olha instantaneamente. E aí eu acho que perde um pouco da qualidade. É claro que não precisa pesar a mão, né? Porque o mais importante é isso aqui. Então você pode detalhar mais essa parte e um pouco menos essa. Mas melhorar um pouquinho, tá? Pra ficar um pouco mais equiparável. Mas excelente. Olha só o personagem até. Olha aí, que lindo, cara. Esse personagem aqui com um chapéu de cogumelo. Você sente a espessura, né? Você tá vendo aqui que tem... Você vê que tem uma grossurinha aqui, ó. Lindo. Muito bom. Você vê que tem a curvatura e tal. Excelente, cara. Muito bom. Mandou benzão. Esse aí foi o desenho da Tainá. Eu acho que esses são os pontos assim que mais me chamam a atenção, tá? Então esses aqui são os 3 finalistas e eu fiquei bem na dúvida assim de quais seriam os principais vencedores, né? Ó, eu vou selecionar eles aqui. Bom, então vamos lá, eu vou falar de trás para frente, né? O terceiro, segundo e primeiro colocado e vamos começar. O terceiro colocado ou terceira colocada, eu defini, né? E eu e os outros professores também assistentes que votaram também, a gente acha que o da Lana ficou em terceiro. Por quê? Acho que principalmente por esse pequena variação aqui de proporção na cabeça. Acho que esses elementos aqui também atrapalham um pouquinho, mas de modo geral muito bem executada, essa pintura é excelente. Então acho que é mais essa questão da proporção, um pouco de acabamento ali. E aí o segundo e primeiro colocado, né? Foi quase que unânime a votação de quem foi o segundo e quem foi o primeiro entre eu e os professores, né? Então vamos lá, o segundo foi o Flávio. Flávio ficou em segundo, um excelente desenho, assim, um trabalho de arte final com nanquim excelente mesmo. Para ele que é tatuador, né? É ótimo isso, porque vai usar muito aí na tatuagem esses traços bem controlados e tudo mais. Então, de modo geral, tá muito bem executado. Construção do personagem, a composição. Eu acho que só peca mesmo aquele personagem no ombrinho aqui, né? Que eu acho que estourou um pouco, jogou um pouco para baixo ali no resultado final. Enfim, tá ótimo, assim, né? Tem bem poucos pontos negativos mesmo nesse desenho. Tá? Parabéns, então, Flávio. Então, ficamos em primeiro aqui o Renato, né? Esse desenho, essa ilustração, realmente é outro nível, assim, um nível bem avançado, bem profissional mesmo, de mercado já. Já falei várias vezes pro Renato que ele já dá pra trabalhar, né? Já, mano, isso aqui é nível concept de mercado mesmo. E já dá pra mandar os portfólios aí, começar a trampar, né? Mas é isso, acho que só esses pontos mesmo que me chamam a atenção, um pouquinho da proporção da cabeça e o contraste aqui que eu comentei, né? Da luz e sombra. Mas é isso, né? Não, é inegável que esse desenho aqui, essa ilustração tá excelente. E, enfim, parabéns aí pro Renato, pro Flávio, pra Alana e pra todos os demais alunos, né? Também aqui, ó, de novo a Kelly, Tainá, Anne, Letícia e os demais alunos que participaram também. Então esses foram os finalistas. O Renato então ganhou 3 meses adicional aí de acesso ao curso da Jornada do Artista. Então é isso, né? Já tá rolando outro desafio aí, todo mês tem. Agosto, esse momento que eu tô gravando, já começou outro evento. E aí em setembro eu vou fazer de novo essa análise e dizer quem foram
os finalistas e ganhadores. Então vamos ficar na guarda aí. Se você também quer ter seus desenhos de imaginação analisados por mim e possivelmente aparecer aqui no meu canal, fora também ter acesso a conteúdo de desenho com técnicas profissionais, é só você se tornar aluno meu da Jornada do Artista. A próxima turma, turma 24, abre em outubro de 2024. Por enquanto as vagas estão fechadas, mas você pode entrar na lista de espera. Para fazer isso, é só apertar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e fazer seu cadastro, aí você vai ser notificado quando as vagas forem abrir, beleza? Se essa aula foi legal, foi interessante para você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, deixa seu like aqui porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo. E também, se você ainda não me segue, é só se inscrever apertando por aqui, tem algum botão que você pode apertar para me acompanhar e ver novos conteúdos de desenho para te ajudar a subir de nível no desenho e começar a criar seus próprios desenhos de imaginação. Muito obrigado e até a próxima!